Pra você que anda ainda meio desinformado pelo mundo, semana que vem estará lançando a segunda temporada de Vinland Saga. E pra quem não sabe, eu tenho Vinland Saga no meu top 10. E justamente por eu ter gostado tanto do primeiro e a gente ter reassistido antes de acabar o ano passado, eu resolvi criar esse vídeo de resumão pra você que não tem o tempo de acompanhar toda a primeira temporada de novo pra pegar quentinha a segunda, ou você que assistiu e está meio por fora e quer descobrir mais algumas coisas, porque hoje aqui eu pretendo falar justamente os principais acontecimentos que tivemos nas primeiras temporadas e a apresentação de cada personagem importante que tivemos. Afinal, foi um sentimento muito bom rever essa obra e inclusive reparar em coisas que eu não reparei tanto na primeira vez, ou talvez eu reparei e não lembrava disso. Infelizmente, pra quem não sabe, Vinland Saga ele foi um anime bem flopado no ano que ele lançou, que foi em 2019. Talvez completamente ofuscado por Kimetsu, injustamente, obviamente, né? Mas eu entendo que realmente o tema de Kimetsu chama mais a atenção do público em massa. Mas na minha opinião, eu prefiro muito mais o estilo de Vinland Saga. Então se acomoda porque hoje eu vou falar, e vou falar muito sobre essa obra chamada Vinland Saga. Então já vai deixando o like, se inscreve se você não conhece o canal, sejam todos bem-vindos. Com esses likes vocês me incentivam a fazer outros vídeos desse tipo, e obviamente as views também. Então dependendo de quanto tiver isso aqui, a gente pode pensar em fazer para outros tipos de animes também. Obviamente que o Vinland Saga me ajudou muito porque eu reassisti. Se eu for fazer isso para outro anime, o Fullmetal da vida, é algo mais complicado, mas eu tentarei refrescar totalmente sua memória para a segunda temporada. Gostaria também de agradecer a todos os membros do canal. Se você quer se tornar um membro, clique no botãozinho, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, também agora temos a ferramenta Valeu aí no vídeo. Se você quiser contribuir, é nóis também. E é isso, tá? Então agora, sem mais, bora para o resumão de Vinland Saga. Primeiramente, pra você que não assistiu ainda, aí dos VODs da minha live está lá na Twitch, pra você assistir se você quiser comigo. Porém, se você quiser assistir sozinho, tem na própria Netflix e também na Amazon. E se você ainda quiser, na Netflix tem até dublado. E eu recomendo bastante, tá? A dublagem ficou muito boa de Vinland Saga. Afinal, acho que lá tem a voz do Wiki de Fênix. Grande Leonardo Camilo. Se você me der o dinheiro, a gente faz qualquer serviço. Para com essa merda. Até quando você vai ficar fugindo? Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Eu não quero que nenhum de vocês interfira. Deixe responder a coragem desse ataque suicida. Logo de começo temos um personagem com uma aparência bem calma e serena em um campo lindo, com muitas flores e frutos e com um lindo sol. Ao avistar de longe, ele vê uma mulher chamando ele. Então somos apresentados a Thors e também a mulher que está o chamando, chamada Helga. No momento em que ele se direciona para ela, ele acaba sendo travado no local que ele está. E imediatamente temos uma transição para um mundo completamente sem cor, com o céu nublado, no meio de um barco cheio de pessoas mortas. E aquilo que estava impedindo ele de passar era justamente um corpo morto. Somos levados para o ano de 987 depois de Cristo, levados justamente para a batalha de Rijorugavá. Não sei se é assim que fala, tá? Desculpa, eu não sou nórdico. Mas se você quiser tentar aí me corrigir aí, é nóis, estou aqui para aprender. Inclusive foi uma batalha que aconteceu realmente. Uma coisa que eu quero falar aqui do Makoto Yukimura, que é o autor de Vinland Saga, com os poucos detalhes que você vai percebendo sobre a obra, você percebe o quanto esse cara estudou, principalmente no desenvolvimento do mundo dele, inclusive as distâncias reais de cada ilha para outra. Então acredito que ele realmente se esforçou bastante para aprender geografia aqui, para fazer justamente tudo direitinho e até um pouco de história também, né? E no meio dessa batalha temos Thors e Thorkel no meio de um barco em uma grande guerra, matando todos que entram em sua frente. Aqui que Thor se encaixa como nosso primeiro protagonista da história de Vinland Saga. Já dá pra ver que Thors e Thorkel era realmente uma dupla imbatível. Não demora muito, Thors e Thorkel se separam, então Thors resolve colocar seu plano em ação, que é justamente fingir a sua morte e realmente poder viver aquela vida que a gente viu logo no início do episódio com El. 15 anos depois, somos jogados para a Islândia, onde temos um personagem chamado Leif, que é aquele antigo senhor da vila contador de histórias. Pelo que parece, Leif viveu grandes aventuras e com essas aventuras ele conta histórias para entreter as crianças que tem na sua vila. Mas obviamente, como eu também penso, ele parece um grande do mentiroso. Porra, gente, pescador, vocês confiam? Não sei, mano. E olha, não demora muito não, mas um personagem também que será o nosso próximo protagonista dessa história, Thorfinn também acaba discordando de uma das histórias de Leif, inclusive o chamando de velho mentiroso, tá? Na cara dele. No dia seguinte temos Ylva, a filha mais velha de Thor, com ele limpando as neves em cima do telhado da casa dele. Porém, ela se sente incomodada com aquela vida e ela pergunta: por que, pai? A gente não tem um escravo pra fazer isso para a gente. Ele mesmo questiona
ela porque não podemos usar as pessoas como produto. A partir daí, Thor é chamado como um homem esquisito, um homem estranho, e tudo depende do ponto de vista daquele tempo, né? Ylva acaba caindo do telhado em cima da neve, mas ela sente que algo amorteceu sua queda. E não foi só a neve, porém existe também um corpo ali embaixo, completamente descoberto em meio a toda aquela neve. Thor de imediato acaba o salvando, e olhando pela aparência dele e suas correntes, já dá pra saber que ele é um escravo. Ele está completamente desnutrido, como se já estivesse à beira da morte. E a única coisa que ele pede em meia fraqueza é não ser devolvido de onde ele fugiu. Não demora muito até neste local chegar Halfdan, que parece ser um tirano. Não sei se teremos mais dele no futuro de Vinland Saga, mas realmente ele só tem essa breve participação aqui, justamente para apresentar o que esse homem Thor é capaz de fazer pela humanidade. Ele diz que o único metal que combina com um ser humano são correntes. Nada de ouro e nem prata, mas sim correntes, para tratar justamente como cachorro, arrastando para onde você quiser. Halfdan já sabe quem é Thor. Uma coisa que é interessante é que ninguém desta vila sabe quem foi Thor. Ninguém sabe tudo aquilo que a gente viu no começo. Só nós mesmos. E provavelmente Helga, a esposa de Thor. Halfdan tem uma conversa com Thor, onde Thor tenta negociar a vida do escravo, perguntando quanto ele pagou por este homem. E Halfdan diz que foi no preço de 2 cordeiros. Então Thor resolve dar a mesma moeda em troca. Te dou 2 cordeiros em troca da liberdade dele. Mas Halfdan não quer. Ele só quer o escravo dele de volta. Mas aí no meio do inverno, um lugar como a Islândia, onde não tem tantos frutos assim para se colher, Thor resolve dar 7 cordeiros em troca da vida deste homem. Praticamente tudo o que ele tem ali para salvar aquele homem. Todo mundo realmente acha que Thor enlouqueceu. Afinal, ele está dando tudo o que ele tem por um homem que ele não faz ideia de quem é. Afinal, é só um escravo. E afinal, se você é um escravo, você não é considerado gente. Então por que você quer fazer tudo isso? Mas de imediato, Halfdan aceita os 7 cordeiros e vai embora dali, deixando o escravo com Thor. Então nesse momento que Thor compra a liberdade daquele homem, infelizmente acontece algo que a gente não imagina. O escravo acaba morrendo. Obviamente pelo fato talvez de falta de recursos, né? Alimentação, frio que foi exposto, mas ele não resistiu e Thor faz um velório digno pra ele, apesar de Ylva ainda não concordar. E confesso que é até de se tirar algumas risadas nesse momento, que é meio pesado, porque na cabeça dela ela tem um pai estranho e eles acabaram ficando sem nada a custo de nada, porque tudo que eles deram acabou não servindo muito, mas para Thor serviu demais, afinal ele comprou a liberdade daquele homem. Nesse curto tempo desse primeiro episódio, já dá para percebermos quem é Thor, como é sua personalidade, como é seu jeito, como ele pensa, do que ele se arrepende, do que ele faria hoje em dia. É tudo muito exposto, sabe? Não acaba escondendo nada. É um homem que realmente que carrega toda a bondade em uma pessoa só, e isso é impressionante. Depois de toda essa apresentação de Thor, vamos para o norte da Inglaterra, contando algumas curiosidades sobre os vikings para nós, aonde descobrimos que os vikings tomavam banho apenas no sábado. Ou seja, você solteiro, você pode se considerar um viking. Depois que eu casei, eu não. E se eu só tomasse banho no sábado, eu não dormiria na cama nunca. E nesse momento é mostrado para nós como era fácil de se pegar vikings em uma emboscada. Afinal, já que eles estavam tomando banho, eles estavam completamente indefesos, prontos para levar qualquer espadada ou flechada que seja. Logo em seguida somos apresentados a Floki, um líder de alguns dos exércitos de Jon's Viking, e eles vão de encontro a Thor na própria Islândia. Toda aquela vila se surpreende, pois no momento que todos olham para Thor, acabam se curvando para ele, e ninguém tem ideia do que está acontecendo ali. E somos apresentados a Thor como o Troll de Jon, o homem mais poderoso que já pisou no meio dos vikings. Floki vai até Thor justamente para chamá-lo de volta a uma batalha. Thor claramente recusa essa chamada porque ele diz que agora quer viver uma vida em paz com sua família e sua vila. Porém, Floki joga na cara de Thor que ele cometeu o maior dos pecados entre os vikings. Thor acabou sendo um desertor, porque era completamente errado você fingir sua morte para sair de uma guerra. E ele diz que se Thor recusar ir até Jonsburgo, que seria a grande batalha, ele pegaria todo o exército de Jonsvik e colocaria para fazer um massacre em sua vila, não deixando ninguém vivo. Então, como já fomos apresentados a personalidade de Thor, obviamente, quando se trata da vida de outras pessoas, ele acaba fazendo de tudo por elas. Nesse momento, Floki vai até o seu barco e diz que todos estarão na guerra de Jonsburgo. E é impressionante como a vila de Thor, todos os rapazes que vão para a guerra começam a comemorar sem parar, como se estivessem indo para o melhor lugar do mundo. E nesse momento você vê em perfeita imagem, todos comemorando, se divertindo, enquanto Thor está de cabeça baixa e de uma forma completamente melancólica. Ele sai andando no meio de toda aquela felicidade. Ele acaba chamando muita
muita atenção por isso. Porque realmente, por que esses homens estão comemorando? Eles sabem o que é uma guerra. Você sabe o tanto de coisa que você pode perder por nada. E é realmente isso. Todo aquele povo só tinha histórias de guerra. Afinal, se você fosse para uma guerra e vencesse, você era dado como um herói. E eles obviamente queriam ser heróis. Mas será que eles eram capazes de conseguir lutar em uma guerra? Thor então prepara o seu navio para partir com seus 12 homens de sua vila. Nessa vila tem Ari, né? Que é um personagem que se declara para a Ylva, dizendo que no futuro irá casar com ela. Não sei se será possível, mas ele acha que se ele vencer a guerra e voltar, ela aceita. E também nesse exato momento percebemos uma grande mudança em Thorfinn, filho de Thor, que logo de início a gente via que ele batalhava com as outras crianças de uma forma da brincadeira, usando espadas de madeira e escudos. Porém, ele sempre era o primeiro a perder no meio da batalha deles. Só que no momento que eles foram convocados para a guerra, Thorfinn simplesmente arrebentou todos os moleques da vila. Ele encheu os moleques de madeirada e ainda ficou insatisfeito, pois aquilo dali era brinquedo de criança. Não dá pra matar alguém com a espada de madeira. Todas as crianças contam para Thor o que ele fez e Thorfinn está em casa procurando algo que machuque de verdade. Nesse momento ele encontra um baú escondido no fundo da sua casa e quando ele abre ele percebe que tem uma roupa que foi de um grande soldado, justamente pelas armas e pelas vestimentas. Nesse momento ele se apaixona por uma pequena adaga que está ali e ele acaba puxando ela e ficando hipnotizado na imagem que reflete a ele. Nesse momento Thor chega e agarra a adaga com uma mão só, assim ferindo sua mão, porque vemos o sangue escorrendo por ela. E é nesse pequeno diálogo que vai se repetir a grande questão de Vinland inteiro. Thorfinn, você está querendo matar alguém? E obviamente a frase que vai ser mais dita para os fãs e aqueles que acompanham. Quem é que você vai matar usando essa espada, meu filho? Os inimigos. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Thorfinn não se sente feliz e acaba sumindo dali. No dia seguinte, quando os navios estão prontos para partir, Thor quer se despedir de Thorfinn, porém ele não consegue achar o filho. E nesse momento descobrimos que Thor tem um grande plano para os seus soldados. Leif conta para uma das garotas da vila que Thor pretende zarpar na Noruega e lá deixar todos os soldados e ele sozinho partir para a guerra. E isso é realmente impressionante. Ele salvaria os 12 imbecis que ele está carregando com ele, deixando em um lugar mais pacífico e com mais fácil acesso de volta para casa, e ele sozinho partiria para uma guerra. Esse é o plano de Thor. Não colocar a vida de ninguém em risco, apenas a dele. Nesse momento de sair é bem engraçado, porque todos os soldados estão de um lado do barco para remar, e do outro lado tem apenas Thor, com um remo gigantesco, que deve valer por uns 30 homens sozinho. A gente já entendeu que ele é muito forte, mas porra, tem noção disso, cara? Tá maluco? Nesse momento temos um corte para algo impressionante. Pulamos direto para a Ilha Faroe, uma ilha que fica entre Noruega e Islândia. Nesse momento temos Flock, aquele mesmo homem, líder do Jonsvik, que falou com Thor. E aqui ele parece estar em conversa com outro personagem. E logo de cara eu quero mencionar o diretor de Vinland Saga, que é o Yabuta Shurei, porque logo de cara somos apresentados a esse personagem. Porém a gente só tem focado as botas dele. Ele está completamente desfocado a fundo e nós só escutamos sua voz. E pode parecer bem simples, mas é uma excelente apresentação de personagem. E até o momento, pra quem assistiu, pensa assim: porra, esse Thor e esse Thorfinn aí vai carregar facilmente essa temporada. E aí que você se engana, porque somos apresentados a Askeladd, o personagem que será o foco principal de toda a primeira temporada, e sim, mais um dos protagonistas da história de Vinland Saga. Então logo de cara assim, não sabemos que ele vai ser um protagonista. Porém já temos dois, temos Thor e Thorfinn. Geralmente tudo dá errado para os piratas, e esses dois seguem adiante, né, pai e filho. Olha que história linda. Durante a conversa entre Flock e Askeladd, temos Bjorn, que é um dos piratas de Askeladd, e simplesmente pega uma lança e arremessa em direção aos dois, assim acertando no meio e pedindo desculpa porque não era proposital, acabou errando o alvo. E no meio dessa conversa, o que temos aqui é justamente Flock pedindo para Askeladd assassinar Thor. Afinal são piratas mercenários, se você tem dinheiro eles fazem tudo por você. No fim dessa conversa, Askeladd
Askeladd se levanta e sai. E logo percebemos que aquela lança que Bjorn arremessou era proposital, porque atrás da cortina que foi acertada existia um dos soldados de Floch, mostrando que ele não confiava naquele pirata que estava ali conversando com ele, e justamente deixou um soldado de guarda para o protegê-lo. Mas a gente viu que não serviu tanto assim, né? Em uma conversa de Askeladd com Bjorn, percebemos que ele está com medo, porque Floch não fala nada sobre esse Thors. Ele nem menos cita quem é este homem. Então ele diz que algo está estranho, porque Floch mesmo não vai lá e o mata, né? Mas Bjorn mexe com sua cabeça e fala: relaxa, é só um cara e o que? Mais 10 pessoas? A gente consegue eliminar tranquilamente. E Askeladd acredita também que não vai ser tão difícil quanto parece. Afinal, uma coisa que eu esqueci de mencionar, pode não parecer, mas pelo menos para o universo de Vinland Saga, ou até colocando outros universos de anime, Askeladd é simplesmente um dos personagens mais inteligentes que a gente já teve na ficção japonesa. Calma aí, você que tá me xingando, você acha que personagem inteligente de anime é só o que joga xadrez, é só o que faz essas coisas aí, joga shogi, essas porra. Não, mano. Existem outros motivos também pra você mostrar sua inteligência, e vocês verão ao decorrer desse vídeo. Thors e seu bando resolvem ir para um atalho até a Ilhas Faroe para descansarem lá, pois já estava escurecendo e era o lugar perfeito para eles ficarem ali. Porém, Thors, com toda sua experiência, ele percebe que algo está estranho. Ele sente que tem uma emboscada vindo por ali. E no momento que ele resolve voltar, os piratas de Askeladd acabam derrubando várias e várias árvores, assim interditando o caminho de volta e sem conseguir fugir para trás, apenas para frente. Os piratas se apresentam para Thors e logo Bjorn fala: porra, só 12 soldados? Era isso que o Floch estava com medo? Vamos fazer o seguinte então, eu como aqui o meu cogumelo. Ele tem um cogumelo que quando ele come, acaba transformando ele em uma forma bestial, uma forma berserk, meio que sem pensamento e simplesmente destruindo tudo que tem pela frente. Ele acredita que nessa forma ele consegue derrubar todos aqueles soldados. Mas justamente no momento em que Askeladd e seu bando está pensando, Thor já pulou diretamente no navio inimigo, sozinho. E simplesmente com um golpe em cada pirata, ele os nocauteia. Em questão de segundos ele derruba mais de 4 piratas, e sem derramar uma gota de sangue deles. A luta contra Bjorn parece que vai ser dura, porém acaba também sendo de uma forma muito fácil. Ao derrotar Bjorn, Thors reconhece o líder deles. Ainda não tinha se demonstrado Askeladd como líder, mas logo de cara ele percebendo, ele o chamou para um duelo. Askeladd, como se considera um homem incrível em batalha e pela sua honra, ele resolve desafiar Thor. E em um x1, em um navio, é onde a gente vê a diferença de cada um. Thors, apesar de parecer bruto, extremamente forte, ele também é extremamente inteligente. Já Askeladd, ele não é tão poderoso quanto Thor, mas ele é ágil. Ele corta as cordas da vela do navio e quando a vela se abaixa, Askeladd simplesmente desaparece. E quando Thors percebe, Askeladd estava vindo por debaixo da vela, antes de ela chegar ao chão. Em um golpe de sorte de Askeladd, Thors consegue desviar e acabar só se ferindo levemente. E é nesse momento que Askeladd vê que ele está lascado, porque era justamente o único golpe que venceria Thor, e não funcionou. Começa uma batalha de 1 contra 1, mas você consegue perceber que está muito desigual. A força de Thors é muito mais bruta. Cada pancada dele parece que pesa toneladas, e Askeladd mostra que treme com cada porrada daquela. Mas como eu disse, ele não é um personagem comum. Ele imediatamente pensa em como destruir a espada de Thors, deixando ele indefeso. No momento em que Thors vai atacar, Askeladd pega no ponto cego da lâmina, assim a destruindo. Mas mal ele pensava que isso era um plano de Thors. No momento que Askeladd atacou diretamente Thors em seu ponto cego, Thor soca o braço dele, assim tomando posse de sua espada e o ameaçando a desistir deste duelo e dar Thor como vencedor desta batalha. Askeladd demora até para se assumir, mas Thor demonstra que não quer arrancar a vida dele, só quer que ele pegue os homens dele e desapareçam dali. Então Askeladd vê porque Floch não contou nada sobre esse homem e vê que ele não seria capaz de derrotar Thor sozinho e nem se pá com os Jones Vikings dele. Mas um breve momento de descuido, quando Thorfinn avançou, Bjorn recuperou sua consciência e pulou diretamente ao barco de Thors, pegando Thorfinn como refém e assim o ameaçando de morte se ele matar Askeladd. Askeladd então fala: se você não me soltar, o seu filho vai morrer. E Thors, com toda a sua bondade, obviamente, a gente já viu ele fazendo o que fez por pessoas que ele não sabia nem o nome, nem de onde veio. Quem dirá pelo seu próprio filho, né? Nesse momento, Askeladd assume a derrota e afasta de Thors, quando Thors larga a espada e então temos uma chuva de flechas
em cima de Thors. Nesse momento, Askeladd libera Thorfinn, que pula diretamente para Thors e abraça em uma cena bem emocionante, se despedindo de seu pai, que acaba morrendo em pé. Ari tenta atacar Askeladd com a fúria, mas Askeladd em um simples golpe o derruba e pede para se colocar em seu lugar. Afinal, o homem que acabou de morrer vale por 100 merdas igual você. Então sim, por mais que tenha sido do jeito que foi, Thors conseguiu um respeito imenso dentro do coração de Askeladd. E como Askeladd prometeu para Thors, ele deixaria todos voltarem para casa sã e salvo. Leif e os soldados vão embora, e Askeladd, como burro nem nada, acaba levando o barco de Thors para ele. Antes de Thors morrer, ele pede para Leif pegar a cabeça dele e levá-la até Flock, pois na cabeça dele, né, se não confirmar que ele está morto, a vila seria atacada e massacrada. Então teria que mostrar para eles que Thors estava morto de verdade, porque Thors não sabia de todo o plano que existia por ali. Askeladd então vai embora, levando um barco de Thors, e Leif, indo embora com os soldados, percebe que Thorfinn não está com ele, e Thorfinn está exatamente em um único lugar. Ele está no barco que Askeladd roubou. E é nesse momento que percebemos toda a mudança de personalidade que de um garoto dócil e cheio de sonhos acaba sendo devastado por toda a vingança que corrói pelo seu corpo. Ele grita de uma forma agoniante, prometendo e jurando que matará Askeladd. Em um momento que todos estavam rindo do garoto, depois desse grito todos ficaram assustados, porque é realmente algo esquisito ouvir isso vindo de uma criança, tanto ódio saindo de uma pessoa só. Afinal, Thorfinn devia ter uns 4, 5 anos naquele tempo. Perguntam para Askeladd se deve matar o garoto, e ele fala que não precisa matar, porque afinal ele é uma criança e logo vai morrer sozinho em qualquer lugar que ele chegar. Enquanto Askeladd está no seu próprio barco, é impressionante como ele só pensa em Thors. Afinal, uma das coisas que mais mexeu com a cabeça dele foi justamente ele ter derrubado 28 de seus soldados e mesmo assim não ter matado nenhum deles. Isso é impressionante para qualquer um deles, porque nenhum ficou gravemente ferido, porque naquele tempo derrubar 28 homens sem sequer usar uma espada era completamente impossível. E como esse homem teve toda a capacidade de fazer isso sem matar nenhum deles? É isso que fica pensando Askeladd. Chegando na primeira ilha, percebemos como é a personalidade desses piratas. É mostrado logo de cara o quão brutal eles são. Eles invadem vilas, mulheres, matam suas famílias e aproveitam todo o limite da maldade humana. Não ficam coisas tão explícitas assim, né? Tipo Berserker, por exemplo. Mas obviamente pelas pequenas imagens que temos percebemos que algo feliz não aconteceu ali. Menos Askeladd. Askeladd não aparece fazendo nada, tá? Ele tá dormindo sozinho na cama dele, é um homem virgem e eu boto isso na minha cabeça e ninguém tira isso de mim. Ele só deixa os piratas dele à vontade, mas ele fica contido. Nesse momento, Thorfinn tem a primeira oportunidade dele de conseguir matar Askeladd. Ele pega uma espada, entra na casa que Askeladd está dormindo. De costas, ele levanta a espada para atacá-lo, mas Askeladd nem se movimenta. E então Thorfinn, pensando em seu pai, ele não tem coragem de fazer isso. Seu pai o criou com honra. Askeladd naquele momento estava acordado, porém ele não se movimentou porque ele acreditava que o garoto seguiria os conselhos do próprio pai. Então Thorfinn desiste de matar Askeladd enquanto dorme e acaba indo embora, assim se alimentando e se repondo, né? Afinal estava completamente desnutrido, porque faltava mantimentos para o seu corpo. No dia seguinte, antes de partirem, Thorfinn chama Askeladd para o seu primeiro duelo, porque ele acredita que o pai dele venceria dessa forma, então ele também seguiria o mesmo caminho. E como todos já esperávamos, Askeladd dá uma simples surra no garoto, sem usar sequer uma espada, apenas chutes. Então realmente mostrando que ele precisa crescer muito ainda para conseguir fazer alguma coisa contra este homem. Logo em seguida somos levados para a Islândia, Leif mostrando que voltaram bem para casa e entregando para Helga as roupas de Thors e dando a notícia que seu marido está morto. Mas ele jura por sua vida que um dia ele trará Thorfinn de volta para Helga, de volta para casa. E nesse momento é algo meio surpreendente, porque as duas recebem a notícia de uma forma meio que foda-se, sabe? Ylva não demonstra nenhuma fraqueza, ela simplesmente vai fazer um monte de coisa. E nesse momento a gente tem vários cortes dela pescando, dela costurando, dela cozinhando. E isso é justamente para fazer algo que é muito difícil, mas eu confesso que eu também faço a mesma coisa, assim como Ylva. Eu tento encher minha mente de maiores coisas possíveis para não pensar naquilo. Porém, em um curto momento que ela está pescando com as outras garotas, é meio complicado de pensar que Thor, para as mulheres, é dito apenas como um homem estranho. E é meio triste que as pessoas pensem isso de um homem daquele jeito. E quando Helga realmente percebe o que Ylva está fazendo... Já chega, está bem? Agora vamos descansar. Eu não tô muito cansada.
Depois do pequeno momento com Helga e Ylva, somos levados para Thorfinn, aonde está aprendendo a se criar sozinho. É um breve momento, mas a gente percebe como ele está aprendendo a caçar e a se virar sozinho. É um pequeno momento do Thorfinn, mas dele já dá pra gente saber muito bem como uma criança está aprendendo a se virar sozinha no meio da selva. Com isso, ele acaba fazendo o próprio treinamento e ele se sente preparado para um segundo duelo contra Askeladd. Dessa vez ele já tá com mais postura, ele tá até mais decente, mas ainda é uma criança e é facilmente derrotada de novo. Askeladd, então, como um grande personagem extremamente inteligente, como eu disse, conta para nós que existe uma aliança dos ingleses com os dinamarqueses para derrubar os vikings, e era o único jeito de acabar com eles era se fortalecendo nessa aliança. Porém, Askeladd, ele imagina que em algum momento a Dinamarca irá trair a Inglaterra e irá fazer uma invasão. Ele só não sabe quando isso pode acontecer, mas que vai acontecer, vai. Askeladd, ele planeja uma aliança com a Dinamarca, porém eles acabam recebendo a invasão dos ingleses. Acaba sendo uma emboscada e é onde a gente vê o Thorfinn tendo sua primeira vítima. Convenhamos que se também não fosse Askeladd, o Thorfinn teria morrido no primeiro que foi pra cima dele, mas logo em seguida ele acaba matando o Rando, e aí vamos passando em time skip mostrando toda a evolução do Thorfinn durante as guerras, porque obviamente ficou na cabeça dele que o Askeladd falou: vire um guerreiro antes, depois me enfrente, porque ele viu que não tem chance alguma contra o homem. Depois de todos esses cortes, temos o momento de uma senhora falando com uma garota à beira de um rio, falando que algumas gerações passadas a Inglaterra era perfeita com o rei Edgar, que sim era um bom homem, diferente do atual rei Ethelred, que do nada resolveu exterminar todos os que têm sangue dinamarqueses, só confirmando então a traição dos ingleses primeiro contra os dinamarqueses. Nesse momento elas encontram Thorfinn caído num lago todo machucado e elas resolvem ajudá-lo, cuida dele da forma mais bonitinha possível. Uma coisa engraçada de Vinland Saga é que todo mundo fala em japonês, mas pra eles não, entendeu? Tipo assim, nós escutamos eles japoneses, mas um fala em nórdico, um fala em inglês e o outro fala... Então meio você fica ali meio perdido, porque ela tá falando com o Thorfinn não responde. Aí por quê? Porque ele não entende a língua dela. Aí depois ele fala que ele entende um pouco, ele só não queria falar. Então, porra, a gente fica meio confuso nesse negócio, entendeu? Falar com sotaque galês, islandês, e assim vai indo. Eu entendo ser japonês, mas realmente esse negócio fica meio confuso pra gente, porque pra nós tá sempre falando a mesma língua, né? Mas pra eles não. E esse momento se passa bem no leste da Inglaterra. É uma senhora de muito respeito, que a gente acaba gostando dela, pegando empatia, né? Afinal, ela é uma pessoa muito cristã, e ela fala que Deus não a perdoaria se ela deixasse uma criança largada daquele jeito, sem cuidados. E é a partir daí que a gente vê, mano, em Vinland Saga não adianta você ter tantos sentimentos assim pelos outros. Por mais que ela tenha cuidado e tudo mais, e na hora que chegou o soldado inglês perguntando pra ela se ela viu um garoto suspeito pela região, e o Thorfinn estava ali com ela falou que não, e era só o neto dela. E quando chega a noite, Thorfinn pede para as duas fugirem dali, e ele taca fogo na casa delas, assim dando sinal para a invasão de Askeladd. Nesse momento que os piratas invadem, nesse momento a gente vê todo mundo do vilarejo correndo, menos essa senhora que ficou ali parada olhando pra Thorfinn enquanto chorava. E isso tocou no coração dele, cara, porque vê a imagem da mãe dele na cabeça, e ele realmente aí já começa meio que pensar no que ele está fazendo nesse atual momento. Mas obviamente a vingança fala muito mais alto. Nossa próxima batalha é na França, uma batalha do Rio Lor, onde existe uma fortaleza que o comandante Zabat, que é o único personagem esquisito de Vinland, né, está tentando invadir, mas não consegue. Askeladd tem uma ideia de se juntar a eles. Seu grupo se sente meio triste por estar se alinhando a uma galera no meio do mato. Por quê? E Askeladd tem um plano e simplesmente tem uma riqueza de muitas peças de ouro escondida naquele lugar. Askeladd falou que a próxima vez que ele iria enfrentar Thorfinn é quando Thorfinn chegasse com a cabeça de um comandante. Thorfinn, como ele é meio um cão de guarda, ele pergunta o que é um comandante. E aí fala o homem que usa um capacete diferente. Quando chega lá na ponte, ele vê o cara lá com um moicano vermelho, e aí fala assim: é tu, irmão, entra na água, passa por todo mundo, vai até esse filho da puta, arranca a cabeça dele, a cabeça cai no rio, ele se joga. É exatamente igual um cão de guarda, cara. E uma coisa que eu não lembrava deste momento é simplesmente a entrada dos piratas de Askeladd, que é incrivelmente foda. No momento que o Zabat tá ali, eles estão completamente derrotados. Mano, você até arrepia, moleque. É uma cena muito foda, sabe? Aqueles navios saindo do meio do mato, com aqueles caras carregando nas costas. É muito foda, cara. Eu não lembrava tão bem dessa cena. E quando eu revi, eu falei assim: cara, olha esse cara. E ainda vem ele sorrindo, apontando a espada. Moleque, é muito foda, mano. É muito foda, não dá. O plano do Askeladd é uma loucura do cara. Você ia imaginar que ia sair navios de dentro da floresta? Pois é, né? Depois de mostrarem que conseguiu a invasão, depois da invasão dar tudo certo, esse comandante Zabat, ele tinha na mente dele que era pra
todo mundo matar os piratas da Askeladd pra não ter que dar nenhum ouro e nem nada. Porém, obviamente, Askeladd é mais inteligente, né, Jabba? Ele pegou todo o ouro antes de Jabba chegar até lá e levou tudo e acabou indo embora dando risada do tartaruga esquisito. Thorfinn chega até o navio com a cabeça do comandante e daí vamos para Galis, um lugar que a gente vê pela primeira vez Askeladd sendo uma pessoa normal. Um lugar que ele chega, ele cuida das pessoas, ele paga as pessoas, ele faz de tudo por aquele povo. E obviamente, como ele tinha prometido, a gente tem o primeiro duelo deles, que é sincero. Askeladd versus Thorfinn. Eu sempre fiquei na minha cabeça, pra mim o Thorfinn ele vence facilmente essa luta. Ele só não vence porque o Askeladd mexe com a cabeça dele citando o Thor, e aí ele descontrola e vai na pura raiva. Porém, tem uma coisa que eu não percebi. Durante essas lutas, Askeladd lutava por lutar, entendeu? E lá pra frente, a gente vai ver Askeladd lutando de verdade. E aí a gente vai ter uma noção se o Thorfinn realmente teria alguma chance, tá? Mas aqui assistindo a primeira vez, realmente você imagina que o Thorfinn conseguiria, porque é um moleque que tá bem mais ágil, muito mais forte. E obviamente Askeladd está mais velho. Então, né, mano? É a lógica da vida. Somos apresentados então aos novos personagens dinamarqueses, né? Chega a entrada de Canute, que será um personagem, acredito que muito importante na segunda temporada, e Ragnar, o seu fiel companheiro. E simplesmente Canute é o príncipe, filho de Rei Sven, um velho esquisito da Dinamarca. Tudo isso é apresentado em 1013 depois de Cristo. Então, só pra lembrar, Vinland Saga ele se começa em 987 e agora estamos em 1013. Rei Sven, ele não tem orgulho do filho Canute, porque afinal vocês vão entender com o decorrer desse vídeo. Ou se vocês lembram bem, vocês sabem do que eu tô falando. Mas ele sim aprova o seu outro filho, o Harold, que parece também que vai ser outro personagem potente na segunda temporada. É um personagem que é citado aqui, mas a gente não tem imagem dele nem nada na primeira temporada. Mas ele parece ser um personagem de peso pra história. Porra, eu amo muito quando um personagem é citado e ele vem e bota realmente moral de por que ele foi citado lá atrás. Tipo o Gilder de Fairy Tail, tá ligado? Ou o Scanor em Nanatsu. Alguém não percebeu? Isso é ironia. Então chegamos no lugar que todo mundo hypa pra caralho, que eu tenho certeza, que é a Batalha da Ponte de Londres, que simplesmente ninguém consegue passar e ninguém consegue vencer, porque o poderoso Thorkel, aquele mesmo que estava no início da história com Thor, está do lado da Inglaterra e ninguém consegue derrubar este homem. Ele simplesmente com o machado, ele consegue arremessar e matar, sei lá, 8 de uma vez só. E o mais incrível é que ele não é só foda, ele não é só poderoso, ele é muito carismático. Se você não simpatizou com o Thorkel, você tem problema. É impressionante como os dois personagens que é dado como os mais poderosos de Vinland Saga, a gente simpatiza de formas diferentes. Thor com seu jeito pacifista, né? E o Thorkel com seu jeito agressivo. E os dois conseguem te prender, cara. É impressionante, era a dupla perfeita isso aí, mano. Tá certo que quando o Thor andava com ele, ele matava todo mundo, né? Então era realmente uma dupla que não tinha como bater de frente nunca. E ainda, qual que é o jeito melhor de mostrar para nós quão o Thorkel é foda? Não é só com aquelas imagens lá do início, mas sim que nem Askeladd se atreve a ir de frente contra este homem. Ele sabe que ele está na Batalha de Londres, então por que eu vou me meter lá, entendeu? E nesse momento chega de novo o maldito Flock. E eu juro pra vocês, o Flock até agora, ou pelo menos até o final da primeira temporada, ele me passa uma vibe meio Orochi de One Piece. É um cara que é um saco de merda, porém se esconde embaixo das saias da realeza e aí acaba sendo intocável, entendeu? E nesse momento Thorkel olha pra ele e fala assim, realmente, né, a Inglaterra tá toda fodida, nem tem soldado direito, eles estão meio que lascados. E aí eu falo, então por que você não vem pro nosso lado? Porque ficaria muito sem graça e desse lado é muito melhor porque eu tenho mais inimigos. Porra, ele só é um cara que quer carregar o ódio do mundo, entendeu? Ele quer estar no lugar dos mais fracos pra vir todos contra ele. É realmente um viciado em luta. E nesse momento que Flock tenta convencê-lo, ele me traz uma rocha gigante e joga nos caras. Mano, é muito absurdo. Askeladd, ele tenta essa invasão de Londres também, só que obviamente ele fala pro Thorfinn matar o Thorkel. E o Thorfinn, como um bom cão de briga, não hesita e vai sem saber quem é aquele homem, achando que é um qualquer. Askeladd não se atreve a sair de seu navio e Thorfinn vai até a Batalha de Londres sozinho contra Thorkel. E chegando lá, realmente é um desafio de 1 contra 1, cara. Thorkel não deixa ninguém entrar no meio deles. E começa uma luta insana, cara. É uma luta que tanto em direção e animação é impecável, mano. As cenas do Thorkel balançando o tronco, girando, o Thorfinn se abaixando, pulando por
por cima. Cara, é lindo demais. Nesse momento a gente percebe que tem uma semelhança em Thor e Torquel. Os dois deixam partes do corpo desprotegida para o inimigo achar que é o ponto cego deles. Mas mal o inimigo sabe que isso é justamente para pegá-lo. O Thor, quando ele fez isso com Askeladd, ele só deu um murro e pegou a espada de volta. O Torquel, quando ele fez isso com o Thorfinn e o Thorfinn enfiar a adaga na cara dele, ele simplesmente colocou a mão, deixando o Thorfinn atravessá-la e então segurá-la. E aí, a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Estamos só começando. E lá vai! Depois de um espanco, Thorfinn consegue arrancar os dedos de Torquel e assim fugir dali. Uma coisa bem interessante, que é um detalhe mínimo, quando o Torquel ele está com a mão cheia de sangue e ele coloca a outra mão pra estancar, essa outra mão também suja de sangue. É uma coisa que é meio difícil de a gente ver nos animes hoje em dia, ou pelo menos em todos os animes, porque quando o personagem começa a sangrar, ele coloca a mão, alguma coisa, parece que ele parou, entendeu? Parece que é instantâneo, encostou, parou. E isso aí pra mim foi um detalhe bem legal de se ver, que eu espero que aconteça muito mais, né, mano? Porque faz muito mais sentido, pô. É um negócio simples, mas faz sentido. Thorfinn, todo destruído, se encontra com Askeladd. Askeladd oferece ajuda, ele manda se fuder e segue o caminho todo quebrado e vê todo mundo comemorando, se divertindo. E aí ele começa a refletir. O que esses malditos veem de tão engraçado em uma guerra? Será que nosso menino está acordando? Olha aí. No dia seguinte temos um diálogo entre Askeladd e Thorfinn, ele falando sobre uma civilização que era muito mais avançada do que a deles. A civilização romana, que foi derrubada pelos saxões. Isso há 500 anos atrás, assim se tornando Britânia. Então realmente é citado que o Império Romano foi completamente aniquilado, mesmo eles realmente tendo uma civilização bem mais avançada do que eles que estão 500 anos à frente. Askeladd acredita que daqui a 20 anos teremos o juízo final da humanidade, o famoso Ragnarok, né, mano? Porra, será que em algum momento Vinland Saga vai ter um Ragnarok? Meu Deus, cara. Não querendo meio que desmotivar o Askeladd da história, mas até hoje não teve o juízo final, tá? Passou mais de 1000 anos, tá? Askeladd. E nada até agora, nem Ragnarok, nem Guerra Santa, nada, tá? Então tá tranquilo. Depois voltamos para Torquel, que acabou sequestrando Canute, para obviamente usar contra os dinamarqueses. Mas então Askeladd, ele pensa de uma forma, mas depois a gente vê que é outra completamente diferente. Ele empolga o seu grupo falando para salvar Canute, afinal é um príncipe valioso e não importa para quem vender, Inglaterra ou Dinamarca, eles irão ganhar muito dinheiro do mesmo jeito. Mas sabemos que ele não queria sequestrar o Canute apenas para ganhar dinheiro, né? Ele planeja fazer o quê? Atrair Torquel para longe de Canute para Thorfinn conseguir pegá-lo. Eles colocam chamas na floresta e nesse momento que Thorfinn pega Canute e Ragnar, Torquel acaba deixando eles. E aí ele ainda acha divertido porque ele vai ter que caçar, entendeu? E aí começa a caça de Torquel a Askeladd e Thorfinn. No momento em que Askeladd está com Canute, eles fogem diretamente para o País de Gales, um lugar onde ele considera mais tranquilo e mais seguro para se ficar, né? Chegando no País de Gales, ele logo se encontra com Gratianos, o personagem que ajudou ele há muitos anos atrás, quando Askeladd chegou na ilha com a mãe em suas costas. Gratianos é simplesmente o líder do exército de Morganwg. Eu acho que tá certo essa pronúncia. Se não tiver, problema é seu. Nisso, um personagem que não aparecia faz um tempo chega a aparecer na tela de novo, que é a aparição de Leif, que está calvo dessa vez, tá? Que é aquele senhor que contava as histórias pra Thor. E até hoje a gente vê que ele ainda está atrás de Thorfinn, tentando cumprir sua promessa. Mas é foda, né, mano? Um espaço tão pequeno e nunca consegue encontrar o Thorfinn, mano. Loucura. Eu acho que é porque ele fugia das guerras, né? Ele falava assim, porra, o garoto não deve estar no meio de guerra, então o que eu vou fazer lá atrás de uma guerra, né? Nisso, então, voltando pra Askeladd, a gente tem um encontro de Askeladd com Asya, que é um personagem que usa seu exército para ameaçar Askeladd, falando que não dá para confiar nele. Afinal, as 3 vezes que Askeladd se uniu a alguém, ele traiu todos. Mas Askeladd logo de cara percebe que é um blefe e ele consegue ali, né, com seu jeitinho, levar Asya de canto, eles conversarem entre eles, porque afinal, né, mano, o que eu vou fazer aqui protegendo um príncipe da Dinamarca? A Dinamarca tá doida pra foder com nós, ou pelo menos apareceu uma oportunidade, né? Tinha um jeito bem mais fácil de tudo isso acontecer. Era só o Canute ter falado diretamente com Asya. Mas o Canute, com seu jeito tímido, que não falou até agora porra nenhuma, e abrir a boca pra falar alguma coisa com Asya, obviamente que não, né? Ragnar impede ali de deixar o príncipe naquele momento, né? Meio que intimidador, e ali Askeladd já percebe que ele tem que agir, ou esse príncipe não dá. Nesse momento percebemos que Bjorn se surpreende por saber que Askeladd consegue falar galês, e ele não sabia que Askeladd tinha metade galês. Os outros piratas também acham isso impressionante, como o Bjorn, que é o cara que está há mais tempo ao lado de Askeladd, o único homem que parece que ele confia lealmente, não sabe ainda tudo sobre ele. E pode ter certeza, ele não faz ideia de quem é Askeladd. Descobrimos que Askeladd é metade dinamarquês, né, por causa de seu pai Olaf, e
metade galês por causa de sua mãe Lídia. Nesse momento temos a história do grande soldado Artorius, o homem que salvou Britânia e que serviu de inspiração para rei Arthur. No momento que você pensa que está tudo em paz, vemos uma família feliz jantando e conversando entre si, uma família cristã, né? Você imagina, né? Tá tudo bem, vai dar tudo errado. E é justamente o que acontece. Bjorn entra na casa, não liga pra ninguém, é os piratas de Askeladd invadindo essa vila e acaba pegando todas as comidas que eles têm para usar de mantimentos para eles, e mesmo pegando de toda a vila ainda era muito pouco. Porém, no meio daquela tempestade de neve, Askeladd, com seu bom coração, fala que essas pessoas não conseguiriam sobreviver, não tem o que colher, não tem o que comer, então deixando elas vivas ali acabariam morrendo de frio e com fome. Então ele resolve matar todos de uma vez para não ter esse sofrimento. Tá vendo que homem bom Askeladd era? Ele sempre pensou no próximo. Incrível, cara, incrível. De todo esse vilarejo inteiro sobreviveu apenas uma pessoa chamada Anne, que no momento em que teve a invasão em sua casa, ela tinha saído para se desculpar com Deus, porque ela tinha roubado um anel e ela estava se sentindo incomodada na mesa de casa, pois só estavam falando o que aconteceria com quem fizesse coisas erradas. E isso acabou perturbando a mente dela, ela foi até lá fora e isso acabou salvando a vida dela. O próprio anel que ela saqueou. Triste depois de ver toda a sua família ser dizimada. E ela chega num local bem bonito onde ela se desculpa com Deus. E quando nós pensamos que ela vai morrer, ela acaba sendo resgatada por um grupo que está junto com Thorkell. Então ela fala tudo para Thorkell o que aconteceu e Thorkell então já sabe onde está Askeladd e resolve juntar todos para ir atrás dele. Nisso a gente tem um momento ali de colheita feliz, né? A gente tem ali o Canute cozinhando pro Ragnar e pro Thorfinn, todo felizinho, né? Uma coisa que é muito difícil ver naquele tempo, um príncipe ou rei servindo o seu aliado, né? Era pra ser ao contrário, mas Canute ama cozinhar, tadinho, deixa ele, né? Lembra até o Sanji nos tempos do passado. Nesse momento, Askeladd coloca o seu plano em ação. Inventa uma ideia completamente maluca que acaba perturbando a mente de Ragnar e os soldados de Askeladd falam: vamos até ele então para ver o que ele acha da sua ideia. E quando chega no meio da floresta, é simplesmente uma emboscada para matar Ragnar. E é claro, Askeladd viu que isso era necessário, afinal ele mimava muito o príncipe e ele nunca seria um rei sendo mimado por Ragnar. Ele chega a pedir para ver Canute pela última vez, mas Askeladd nem hesita, cara. Ele vê o Ragnar morrendo ali na frente dele e apenas deixa, entendeu? Fala assim: não, vai logo, morre, que o garoto tem que crescer. Isso eles levam o corpo para Canute. Canute obviamente tem toda aquela perda, né? Afinal foi a única pessoa que tratou ele bem no meio de toda aquela criação que ele teve. O pai dele nunca deu amor para ele, nem porra nenhuma, mas Ragnar acabou sendo esse homem perfeito na vida dele. Ragnar acabou sendo o pai de Canute. Então obviamente aconteceu o peso e é isso que faz tirar a chavinha da cabeça de Canute. Primeiramente não, né? Porque ainda ele quer ver o corpo, ele quer que leve o corpo, os caralho, o Askeladd dá um tapa na cara dele pra ele acordar pra vida e assim vamos indo. Porque nós vimos que por mais que Askeladd ele seja um baita de um pau, ele é um cara que realmente cumpre com suas promessas. E ele jurou para Ragnar que protegeria Canute da forma ideal e o tornaria um rei. Então se ele prometeu, já sabe que ele vai cumprir, né? Nisso temos uma tortura a um homem, onde Askeladd sai cortando os dedos, né? E quando ele pensa em cortar o nariz, ele descobre que Thorkell está se aproximando. Como a gente viu, a única pessoa que bota medo em Askeladd nesse mundo é o Thorkell, né? Então eles resolvem continuar andando, né? Pra Thorkell não alcançá-los. E aí os grandes piratas leais de Askeladd acabam pensando em trair. Imagina que ele enlouqueceu, porque Canute não seria um rei nunca. A gente pode matar Askeladd, pegar o Canute e assim vendê-lo e ganharmos um grande dinheiro em cima disso. Quando eles resolvem trair Askeladd, porque Thorkell está chegando em um momento de desespero, eles não querem morrer, temos um momento ali do passado de Askeladd, ele cuidando da mãe dele, né, mano? Enquanto ela já está meio que fora de si, esperando a volta de Artorius, que seria o herói que iria salvá-lo. Ia salvar todo o país deles, né? E aqui é um dos momentos mais marcantes também de Askeladd, que é quando ele olha para todos aqueles piratas de sua equipe e ele fala: eu tenho uma coisa para dizer. 話してもいいかな。無駄だ。お前らと過ごしてきたこの十数年間、お前らのことが心底嫌いだった。 E em uma passada de espada ele arranca duas cabeças no meio de um monte de cara. Porque ao do outro lado do rio percebe que está acontecendo uma rebelião. Está havendo uma luta ali no meio deles, mas ele não consegue ver quem. Askeladd confiou a Bjorn e Thorfinn a vida de Canute. E também do Padre Will, né? Que eu não citei até agora, até porque ele é só provocado ao decorrer da história inteira. Tipo, ah, quem é melhor? Jesus ou Odin? Quem é melhor? Jesus ou Thor? E nisso Bjorn foge com os três, carregando em uma carroça Thorfinn, Canute e Will. E então temos Askeladd
contra todos os homens que serviram ele lealmente até hoje. Ele sozinho no meio de todos aqueles caras, é algo de imaginar que o fim dele chega ali, né? Mas convenhamos, Askeladd de novo bateria facilmente em todos eles. Mas ele, velho, teve uma dificuldade. Thorfinn sabe que vai acontecer algo de errado com Askeladd, ele pega o cavalo e volta para salvá-lo, ou pelo menos ajudá-lo, porque o único que pode tirar a vida de Askeladd nesse mundo é o próprio Thorfinn. Afinal, ele só vive pra isso. Quando voltamos para Askeladd, ele já está completamente ferido e cansado. Acontece uma chuva de flechas diretamente a ele, aonde ele é acertado em várias partes do corpo, mas nenhum ponto vital. E nesse momento acontece algo engraçado, porque o Thorfinn logo ali aparece e grita Askeladd, e ele tá muito perto do local, entendeu? E aí ele sai correndo com o cavalo. Então Gordon, nesse momento, ele começou a correr do cavalo e parecia estar, sei lá, mano, menos de 500 metros de distância, tava pertinho. Só que também, para graças de Askeladd, chega Thorkell no local. E Thorkell pergunta o que está acontecendo aqui. Ele vê ali Askeladd todo fodido, caído no chão, cheio de flechas, o grupo ali comemorando, né? Falando, não se preocupa, a gente tava pensando em traí-lo e entregar o Canute pra você. E aí é o momento que Thorkell mostra o seu lado e ele odeia seres covardes. E então ele pede para seus homens matarem todos que estão ali, menos Askeladd. E começa um massacre, cara. Porque Thorkell tem o controle de 500 homens ao seu lado. E ele é o único que eles confiam, entendeu? É o único homem realmente que tem força para controlar esses 500 homens. Mas Thorkell fica muito feliz por um motivo. Por Thorfinn não fazer parte da rebelião. Askeladd diz que os únicos que não participaram da rebelião foi Thorfinn e Bjorn. O resto é todo um bando de saco de lixo. Então Thorkell começa o massacre e sai limpando os caras como se fosse nada, mano. Parece um cara entrando com um facão no meio daqueles matos pequenos e vai passando assim, levando todos sem esforço algum. Até Thorkell chegar no líder dessa rebelião, que é o Thorgrim, né? E aí ele fala, pronto, vamos então de X1 agora. E então, temos um momento que ele abala o psicológico completo de Thorgrim. No anime é assim, mas no mangá ficou desse jeito. Então aí você imagina, né? Ele travou, começou a babar e ficou ali em pé parado, sem reação alguma, e Thorkell ficou impressionado. Ele nunca tinha visto aquilo. E depois de tudo isso acontecer, Thorfinn chega no local. Thorfinn desafia Thorkell para eles continuarem a luta que eles começaram lá na ponte de Londres. E todo mundo para a guerra nesse momento porque quer ver só os dois batalhando. Nisso a gente vai lá pra Canute e Will, que é onde eles conversam sobre mais o cristianismo, né? Porque o Will, por mais que ele apareça pouco, ele tem umas frases muito legais, né? Tipo, pergunta assim, quem você prefere, Odin ou Jesus? Aí ele fala, aquele que criou o álcool, obviamente citando Jesus. E os piratas de Askeladd sempre davam risada com todas as respostas que ele dava. No começo, na apresentação de Askeladd, ele diz pro Flock que os piratas só odeiam os cristãos. Nada demais. E isso mostrando que eles não odeiam, entendeu? Eles só precisam conhecer. A partir do momento que eles conhecem o Will e vê ali que tem uma pessoa que leva também na brincadeira, assim como eles percebem que o cristianismo não é tão problemático assim. Tanto que eles dão risada ali junto com eles. Então faz parecer que o Willy Bolt é o único cristão que presta em Vinland Saga pra eles, entendeu? Enquanto Canute e Will estão conversando, o Bjorn tinha comido cogumelo e tá arrebentando todos aqueles soldados que foram atrás do Canute e obviamente matando-os todos, esmagando a cabeça com a mão, dando soco e estraçalhando os ossos e essas coisas. Quando ele vai direto pra cima do Canute, o Canute faz um exorcismo no Bjorn, literalmente um exorcismo. Ele fala algumas palavras, é o momento que Canute chega, entendeu? É o momento que o rei baixa dentro dele e ele põe ordem no lugar. Até o Will olha pra ele de um jeito diferente e ele ali percebe que ele está completamente mudado e ele faz Bjorn parar naquele momento berserker dele, sendo o primeiro momento que a gente vê Bjorn parando. Depois disso, voltando pra Thorkell e Thorfinn, a gente tem mais sobre a história. Descobrimos que Thorfinn, ele tem uma linhagem foda, tá ligado? No sangue dele. Thorkell é nada mais nada menos do que tio de Helga, a mãe de Thorfinn. Mostra ele em luto, chorando em cima da casa quando Thors morreu e Thors foi buscar Helga para eles fugirem e terem aquela vida boa na Islândia. Mas Thorkell não acredita que é o Thors e sim é um cara ali que tá invadindo a casa, até Thor se mostrar, Thorkell ficar feliz porque agora eles podem batalhar de novo juntos, mas Thors não quer mais batalhar e Thorkell não entende por quê, porque a guerra é divertida, a guerra é legal e o Thors não quer mais isso. E ali a gente sempre tinha uma dúvida, tá ligado? A gente sempre falava assim, mano, é impressionante saber que o Thors era mais poderoso do que o Thorkell, porque o que a gente vê o Thorkell fazendo até agora mostra que ele, mano, é muito mais bruto do que o Thors. E uma pessoa muito mais bruta consegue ser mais, né, violenta e mais poderosa, teoricamente, com a maldade. Porque enquanto o Thors dá um soco, o Thorkell enfia um machado no seu peito. E aí a gente fica, mano, será que o Thors realmente era mais forte que o Thorkell? E aqui não dá outro. Em um confronto ali dos dois, em alguns segundos, o Thors derruba Thorkell e assim foge com Helga e Ylva, né, nos braços para ir embora pra Islândia viver a vida de paz que ele sempre sonhou.
Então descobrimos que Thorfinn, ele é neto do rei Sigvald, irmão de Thorkel. Então sim, Thorfinn é neto do líder dos Jons Vikings. Pena que ele vai colher batata em vez de liderar o exército. Brincadeira, Thorfinn, eu te amo, cara. Melhor criança dos animes, tá? Só jugular. Quando você pensa que essa batalha do Thorfinn e do Thorkel vai ser impossível de superar a luta da Ponte de Londres, é aí que você se engana. Aqui a gente tem uma entrega tão boa quanto, cara. O machado passando, o Thorfinn se abaixando. Moleque, caralho, mano, que bagulho foda, meu Deus do céu, mano. O Thorkel está cheio de machucados, mas ele parece não sentir. E quando ele finalmente deixa de usar a força bruta e vai pra cima do Thorfinn com a inteligência, ele simplesmente levanta uma nuvem de neve e dá um chute em Thorfinn, que faz ele voar numa distância, mano, que é surreal. Thorfinn cai numa árvore e se quebra inteiro. E aí falam assim, você tá bem? E aí ele levanta, tô. Só que aí quando olha pro braço dele, o braço dele tá caído pro lado. E ele nem tinha percebido, né, no meio da adrenalina. Nesse momento, a Askeladd ajuda ali, né, emenda o braço do Thorfinn, né, porque fala, ó, eu sei que você não gosta de mim, mas eu tenho um plano pra você derrotar ele. O plano da Askeladd é o seguinte, ele vai usar a espada como reflexo, né, no meio da galera ali sem perceber, atingindo o olho de Thorkel, deixando ele em completo ponto cego. E aí, nesse momento, o Thorfinn tem que agir. E não dá outra. O plano dá certo, o Thorfinn dá um chute no queixo de Thorkel e o homem de 2,30 m cai como se fosse nada. E Thorkel é derrotado por Thorfinn, cara. E ele cai ali no meio da neve, né? Ele fica putaço porque ele perdeu. Canute chega até o local onde está acontecendo esse duelo. E nesse momento, todos já percebem que ele é outro homem. Ele chega com o seu discurso e colocando o pau na mesa pra todo mundo olhar. Aí Thorfinn, Askeladd, o Thorkel, todos olham de forma diferente para Canute. Todos abraçam a ideia de Canute. E aqui se surge, acredito que a aliança mais poderosa de Vinland Saga. O trio monstro daqui, né? Thorfinn, Askeladd e Thorkel. Essa é a aliança perfeita de Vinland Saga. Thorkel resolveu confiar em Canute porque ele percebeu que ele virou um homem sem medo. Ele percebeu que não era só palavras que ele estava dizendo ali. Ele viu nos olhos de Canute os mesmos olhos que ele viu no rosto de Thorfinn. Então quando ele ataca Canute, Canute nem hesita, nem se mexe. E isso acabou despertando a curiosidade. E ele resolve transformar Canute em um verdadeiro rei também. Askeladd nesse momento se ajoelha, promete jurar completa lealdade a Canute e confessa que foi ele que matou Ragnar. Canute demonstra ali um momento de desconforto, mas ele está muito determinado, porque acredita que foi preciso aquilo e que ele aceita a lealdade de Askeladd que ele jurou por Ragnar. Um ano depois, no norte da Inglaterra, em 1014, temos Flock indo de encontro com o rei Swen. Do encontro com Flock em diante, nós temos o encontro do rei com Canute, Thorfinn e Askeladd, que facilmente Thorfinn e Canute se ajoelham, mas Askeladd até que hesita. O próprio rei percebe que o rosto de Canute está mudado, não é mais aquele mesmo de antes. Pois depois de alguns momentos de humilhação, ele os ameaça de morte, assim com a invasão de alguns soldados no local. Mas Askeladd está ali. E em um simples discurso, comentando sobre o que pode ser feito com Canute, o rei acaba aceitando a proposta. E nesse momento, de novo, temos um momento foda de Askeladd, que é o momento onde rei pergunta o seu verdadeiro nome. E ele diz que o pai dele, Olaf, apenas sempre o chamava de Askeladd. Então no momento que o rei olha pra ele e fala, então você deve ter sido filho apenas de um escrava. Agora a gente realmente entra em um momento em que Askeladd se torna o total protagonista de Vinland Saga. Nós descobrimos que Bjorn está para morrer, pois durante a rebelião ele acabou sendo gravemente ferido. E sem forma de cura, ele pode ser morto a qualquer momento. Askeladd diz isso para Atle, onde temos os dois líderes da rebelião, Atle e Thorgrim, se despedindo de Askeladd e Askeladd dando para eles uma pulseira de ouro. E ele pede para eles prometerem uma coisa só, que nunca mais eles erguerão uma espada. Eles apenas devem se casar e viver uma vida feliz. Então Atle e Thorgrim seguem diante. Não sabemos se eles terão um futuro aqui em Vinland Saga. Pelo menos eu não sei ainda. Quando nós pensamos que Askeladd não tem mais espaço para ter ideias, neste momento ele pensa no seguinte: vamos fazer uma falsa morte para Canute. E nesse momento confesso que é bem esquisito de você ver a primeira vez, porque o Canute ele claramente toma uma flechada no peito, enquanto eles estão à mostra na população. Porém, no momento em que a gente vai lá para trás, percebemos que é
uma mulher e está com um capacete que Canute não estava usando. Então a única coisa que eu consigo acreditar nesse momento é que a mulher estava embaixo da capa de Canute, pronta para tomar aquela flecha. Canute ainda pergunta para saber se ela ainda tem algumas chances de salvação, mas foi num ponto vital. Afinal, né, o assassino que estava atrás de Canute não hesitaria em acertar aonde realmente mataria. E nesse momento é até engraçado, porque os caras não sabiam dessa ideia. E eles realmente acreditavam que Canute era uma mulher. E quando eles viram que era uma mulher que tomou uma flechada, eles começaram a falar: eu sabia! Eu sempre estive certo! Só que aí chega o Canute e o Askeladd pra falar: vocês são imbecis? Já que aconteceu esse atentado, a população ficaria mais de olho no rei agora. Então se o Canute realmente morrer, a população não confiaria no rei que eles têm, né? Afinal, um rei matar o próprio filho seria algo muito sujo. Nesse momento, Leif está no local e ele vê Askeladd. Enquanto ele sai correndo, falando: é aquele homem, finalmente encontrei aquele homem, o assassino de Canute cai em sua frente e logo em seguida vem uma pequena criança enfiando uma faca no meio do peito. E quando ele percebe, é nada mais, nada menos que Thorfinn. E nesse momento, depois de 11 anos procurando este pequeno garoto, ele percebe que não é o mesmo de antes. Não tem mais aquele olhar que ele tinha como antigamente, e hoje dá pra perceber que o rosto dele só carrega ódio e nada mais. Thorfinn o identifica, Leif quer levá-lo de volta, mas Thorfinn ainda está cego por Askeladd e acaba não aceitando e saindo do local. Então chegamos no momento que realmente a gente tira nossas dúvidas. Thorfinn, mesmo com o braço quebrado, ele estava se preparando para ter mais um duelo com Askeladd. Afinal, o duelo deles aconteceriam assim que Thorfinn derrotasse Thorkell. E isso aconteceu. E quando os dois estão preparados para fazer o duelo deles, ali na frente de Canute, temos a chegada de Bjorn, vindo se arrastando com sua espada, olha para Thorfinn e fala: desculpa, garoto, mas este momento vai ter que ser meu primeiro. Então temos um duelo, por mais que seja curto, é muito emocionante, de Bjorn com Askeladd. É aquele momento que Bjorn olha para Askeladd e fala: eu só queria ser seu amigo. Eu queria ser seu amigo. Sim, Bjorn, você é meu único e verdadeiro amigo. Realmente, tipo, uma das cenas mais incríveis, porque Askeladd é simplesmente um personagem e no início, contra Thor, todos começam a odiá-lo, afinal, pela forma que ele venceu o duelo e da forma que ele saiu vivo dali, e também de todas as vilas que ele destruiu e famílias que ele matou. Mas nesse momento, nesse pequeno momento, eu acredito que todo mundo quer dar um abraço nesses dois. Então depois da morte de Bjorn, Askeladd se diz preparado para a luta do Thorfinn. E talvez vocês devem falar: mas porra, Rek, nessa luta o Thorfinn tá quebrado. Sim, mas Askeladd, ele não usa armas. Ele simplesmente crava a espada no chão, prepara uma postura e fala: vem, garoto. E quando o Thorfinn vai, ele simplesmente descarrega tudo que ele tava carregando no garoto. Então, pela primeira vez, eu acredito que ele levou esse duelo a sério. Ele simplesmente arrebenta o Thorfinn sem perdão algum. O Askeladd consegue ver todos os movimentos do Thorfinn. Ele vê através dele. Esses dois já lutaram muitas vezes. Depois desse momento, ele senta e aí descarrega momentos incríveis pra nós, que é o passado de Askeladd, né? Por que este nome, né? A gente descobre que ele trabalhava ali com carvão e tudo mais. Isso acabava deixando ele sujo por cinzas, assim tornando Askeladd, que foi o apelido que ele carregou por toda a sua vida. Mostrava que ele fazia os cuidados disso pela mãe, até o dia que o pai dele, Olaf, chegou na vila que ele trabalhava. E naquele momento, a mãe dele saiu de casa e ela já não estava muito bem da cabeça. Ela não raciocinava mais direito de tanto esperar Artorius. E num breve momento que ela acaba tropeçando e trombando com Olaf, o pai de Askeladd, ele ao sequer se importa de quem é aquela mulher. Ele talvez nem se lembra de Lydia. Ele desembaia sua espada e prepara para matá-la. E é nesse momento que Askeladd diz que ele deixou de acreditar em Artorius, o grande herói. Que a mãe dele era uma pessoa que sempre torceu pela volta dele. E nem naquele momento a mãe dele já estava quase para ser morta. Ele mesmo teve que pegar uma espada pela primeira vez em sua vida e acabou defendendo a mãe dele, mostrando ser um guerreiro de habilidade. Afinal, para quem nunca pegou uma espada, fazer tudo aquilo que a gente vê ele fazendo, mesmo que ele perdeu pro pai dele, é algo surpreendente. E ele até fala pro Thorfinn: você quer saber como me matar, Thorfinn? E é nisso que ele cita. Ele simplesmente entrou para o grupo do pai dele, ele se criou ali dentro, conseguiu a admiração dos irmãos e quando menos esperavam, Askeladd matou o próprio pai enquanto dormia. E não feliz, ele pegou a espada do irmão que todos menos gostavam e usou ela para matar o próprio pai, assim acusando o irmão que era o mais odiado do grupo, que acabou sendo executado de forma bem pesada. Então, desde criança, Askeladd sempre fez o que ele achava melhor para ele. Um perfeito anti-herói, digamos assim, né? Ele acabou sendo o salvador da mãe, ele acabou vingando o que ele sempre quis vingar,
pegar. E ainda sem punição alguma, ele viveu tranquilamente no mundo. Nesse momento ele olha pra Thorfinn e fala: você foi útil, garoto. Você simplesmente fazia tudo o que eu queria por um simples duelo que você sabia que não iria vencer. Então eu te usei das melhores formas possíveis. E isso é verdade. Ele realmente admite isso na cara do Thorfinn, e o Thorfinn sente isso. Ele só precisava que alguém falasse na cara dele, né? Você é um bom cão de guarda. É só pedir pra você ir buscar uma carne que eu te desafio, então você vai buscar pra mim. E Thorfinn, todo destruído, fica ali naquele local olhando pra ele. Quando ele vai indo embora, Canute pergunta: já que você tem metade de sangue dinamarquês, você não acha que você pode ser um rei melhor do que eu? Então Askeladd olha para Canute e diz que esse posto não é pra ele. Ele mesmo não se importa com um posto de rei e tem certeza que Canute será um rei muito melhor do que ele. Veremos essa coroação na segunda temporada. Será que Canute realmente é um rei tão bom quanto Askeladd pensou que ele poderia ser? Estou muito curioso. Nesse momento, Thorfinn está despertado. Ele vê que tudo foi uma merda. Tudo que ele fez na vida dele não serviu pra nada. Ele anda meio desolado, todo quebrado no meio da cidade, arruma uma confusão e acaba sendo preso. Nesse momento temos a coroação de Canute, aonde temos Canute, Thorkel e Askeladd. E o resto da sala é tudo contra ele. Apenas isso, tá? São os Jonsviks do Flock que estão ali. E o próprio rei, né, pessoalmente. O rei então acabou tendo a pior ideia de sua vida, que foi provocar Askeladd. O pensamento deles era sempre invadir pela Inglaterra, Noruega e outros países assim. Nunca o foco seria País de Gales. Afinal, é um país fraco. Um país onde eles dizem que só presta para extrair escravos. E no meio daquela celebração, ele fala que a próxima invasão será em País de Gales. E quando você vê Askeladd sentado, a cara dele está mudada completamente. E ele mesmo se questiona: como ele sabe disso? Eu nunca falei isso pra ninguém. Ninguém sabe que eu vim de Gales. Pelo menos que está aqui, né? E obviamente, como sempre, ele tem um incrível plano. Ele convence o rei, falando realmente que País de Gales não serve pra nada, meu senhor. Não tem nada lá, é um país pobre, um país sem ninguém, sem nada. E até os próprios soldados do rei concordam com isso. Eles mesmos falam: ainda bem que alguém falou, porque não tem nada pra fazer em País de Gales, não tem nada pra se conquistar naquele pobre país. Nesse momento vamos para Thorfinn, que está preso e descobre que ele foi solto. Alguém pagou sua fiança. E foi simplesmente Leif, que senta ali e continua aquela velha história da geleira que ele começou a contar quando o Thorfinn era criança e o chamou de mentiroso. Thorfinn escuta tudo o que ele diz e parece aceitar, até que ele resolve realmente ir com Leif. O garoto simplesmente subiu no barco e pensou em ir, até porque Leif diz que fez uma promessa para Thor, para Helga, e perguntou para Thorfinn se ele não queria ir atrás de Vailland com ele, uma aventura dos dois para conhecer Vinlândia, né? Que é o tão sonhado lugar. É fértil, tem um sol lindo e tudo dá certo. Que convenhamos, não é na Europa isso, né? Pelo amor de Deus. Se isso for na Europa, tá errado. A Europa é cinza, não tem sol direito, é tudo, né? Vinlândia deve ser, sei lá, pra parte da África, da América, lugares mais tropicais. Não tem como ter aquele sol, aquele lugar assim, todo na Europa, não. A Europa é só montanha, castelo e gelo. Porra, que isso? Quando voltamos pra Askeladd, a gente meio que descobre, né, por que ele defende tanto o País de Gales. Não é simplesmente porque a mãe dele nasceu lá, mas sim porque a mãe dele amava aquele país. Então, como um bom filho, ele sempre zelou em proteger aquele lugar que a própria mãe tanto amava. Quando ele se ajoelha de frente ao rei, e o rei vai até ele, concordando, né, com o que ele disse, ele levanta Askeladd, chega no ouvido dele e fala: você escolhe Canute ou Gales. Você só tem uma escolha, Askeladd. Ou você me dá a cabeça do Canute, ou você me dá o seu país. Eu vou invadir ele. E aí não tem o que fazer, né? O rei pediu e a gente teve, porque ele não imaginou com que ele estava se metendo. Quando ele chegou no ouvido de Askeladd e falou assim: por que você liga tanto para País de Gales? É um país que só serve para fornecer escravos. Foi literalmente a última alfinetada que ele podia dar. Thorfinn descobre onde Askeladd está e o que pode acontecer, e ele corre até lá para ver se ele chega a tempo. Nesse momento é onde Askeladd chuta o balde e não quer mais saber de nada. Começa a ofender o rei na frente de todo mundo, aponta a espada. Todo mundo se prepara para matar Askeladd. Thorkel até tenta se mexer também, mas Canute não permite. E Askeladd aponta a espada falando: você está no alcance da minha espada, seu maldito. Você realmente quer saber o meu nome? E é nesse momento que, com certeza, se você já viu essa cena em algum lugar, talvez te dê vontade de assistir Vinland Saga. Ou se você não viu, vai te dar vontade agora. 我が母より授かりし真の名を教えてやろう。ルキウス・アルトリウス・カストゥス。
E cara, nesse momento, todo mundo arrepiou, todo mundo fala caralho, porque é muito inesperado, mano. É literalmente um suicídio que ele fez. Ele mata o rei sabendo que vai morrer também, porque, mano, é o resto do país agora atacando Askeladd. Então, realmente, é a cena mais marcante de Vinland Saga inteira dessa primeira temporada, obviamente. Acredito que a segunda vai ter outros momentos assim, mas aqui tem vários momentos incríveis. Mas esse, sem dúvidas, é o mais foda. E porque ele também disse que ele é o único rei capaz de dominar e comandar Britânia. É porque o Lelouch ainda não tinha chegado, entendeu? Aí o Askeladd botou isso na cabeça aí. Thorfinn chega no local, tá todo mundo tentando correr, o Thorfinn tentando entrar, o Thorkell tá na paz agora falando se vira vocês, só assistindo tudo. Askeladd matando um monte de cara, mas também se ferindo. E quando ele vê Thorfinn, é o momento que ele acaba se descuidando e Canute pega uma espada e enfia no peito de Lucius Artorius Cassius Askeladd. Quando ele cai nos braços de Thorfinn. E é nesse momento, cara, que a gente tem mais coisa. Não dá, gente. Vinland Saga, ele foi muito, mas muito injustiçado em 2019. Eu quero saber como vocês deixaram esse anime flopar, cara. É impressionante o flop que teve essa temporada e eu não faço ideia do porquê. E graças a Deus a Mappa teve coragem de pegar e continuar essa história, porque agora eu tenho certeza que não vai flopar essa segunda parte. Tá certo que as notas de My Name List a gente não pode levar tão a sério, mas o mangá de Vinland Saga, ele está simplesmente em top 10 dos maiores mangás da história. E a própria temporada, a primeira, também está lá pra cima. Então realmente eu não sei como essa qualidade não foi adquirida no momento em que lançou, porra. Vocês estavam perdidos chorando com o episódio 19 de Kimetsu? Para com isso. Porque no momento que Thorfinn segura Askeladd, Canute ia caindo também, mas Thorkell o segurou e falou: se mantém firme, você tem que ser um rei, você acaba de ser o herói desse povo. Tudo que Askeladd imaginou está acontecendo. Tudo foi exatamente perfeito do jeito que ele sempre quis. E nesse pequeno momento dele com Thorfinn, que a gente percebe que é uma despedida, ele olha por Thorfinn e diz: どう生きるつもりだ? Você não tem mais um objetivo, você só viveu pra isso a sua vida inteira. E simplesmente tiraram de sua mão o que você sempre quis fazer. E aí você não tem mais o que fazer, ou pelo menos no atual momento você não sabe o que pensar em fazer. E as últimas palavras de Askeladd para Thorfinn é justamente Valen, filho de Thors, mostrando que realmente aquele homem conquistou todo o respeito deste maldito Askeladd. Thorfinn olha para Canute e tenta matá-lo, mas Thorkell tá ali, todo mundo segura e não deixa, obviamente. Ele só consegue fazer um simples corte no rosto de Canute. Mas Canute mesmo assim deixa, perdoa, deixa ele viver em paz e seguir em frente. Afinal, Thorfinn, você não tem inimigos. Na verdade, eu acho que a segunda temporada ele vai ter pra caralho. Acho que vai um monte de gente atrás dele tentar matar ele. Pelo menos ele fez vários, se pá. E é nesse momento que o anime acaba, cara. Thorkell segura Thorfinn, a adaga cai. Nesse momento que a adaga vai caindo, a gente vê todas as cenas marcantes de Thorfinn passando por ela. A gente tem todas as cenas, desde ele criança até hoje, passando naquele momento ali. Quando a adaga chega ao chão, temos um corte para um personagem loiro, um senhor subindo as montanhas. Eu não faço ideia de quem seja. Depois temos uma garota que parece estar na beira de uma praia fazendo alguns símbolos na areia. Eu também não faço ideia de quem seja. E por último, aparece um navio com um ruivo no meio de uma tempestade, que eu também não faço ideia de quem seja. E desde aqueles tempos, eu sempre tive curiosidade para saber quem é esse ruivo. E parece que ele vai ser muito importante daqui pra frente. O das montanhas e a garota eu não faço ideia do que posso chutar. Mas o ruivo eu consigo imaginar que ele possa ter sido um cara que criou uma rebelião e conseguiu ajudar os escravos e assim eles fugirem naquele pequeno barco, sem rumo, só apenas para a liberdade. Então realmente eu estou muito ansioso para ver a segunda temporada de Vinland Saga. E aqui termina o resumão. Algumas coisas que eu quero citar, obviamente, é a trilha sonora de Vinland Saga, principalmente nesse final também. Todas as soundtracks dela são incríveis e também as duas aberturas de Vinland Saga e os dois encerramentos são impecáveis. Sem falar que parece que o encerramento da segunda temporada também vai ser tão marcante quanto da primeira. Espero que essa segunda temporada tenha 24 episódios, porque eu quero ter uma overdose de Vinland Saga. Foi muito bom rever e foi muito bom assistir de novo para pegar alguns detalhes para fazer esse vídeo. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas eu tentei realmente pegar um resumo de tudo de importante que aconteceu por aqui e também acredito de fazer um vídeo digno para um anime que está no meu top 10. Espero que tenha convencido vocês a assistirem Vinland Saga e eu espero também ter ajudado
recomendado a você que não teve tempo pra assistir toda a primeira temporada novamente pra pegar essa segunda. E eu só não leio Vinland Saga porque eu gosto muito do anime. Assim como o próprio Jujutsu Kaisen, ou até agora o próprio Chainsaw Man e outros desse tipo. Mas se realmente Vinland Saga demorar tanto pra lançar mais temporadas e o mangá chegar ao fim, eu com certeza irei rushar essa obra, porque ela é incrivelmente foda. E eu garanto também pra vocês que querem ler, pode ir tranquilo, que a arte é linda para um caralho, tá? Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui!